Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com a cinemática. Para a gente já chegando como de costume, hoje vamos falar sobre movimento uniforme na perspectiva vetorial. Como é que funciona isso? Ora, eu vou imaginar que agora as coisas têm direção e sentido que me interessam. Beleza? Então eu não quero mais saber que você andou 2 metros, eu quero saber se você andou 2 metros para a direita, você andou 2 metros na direção norte, você andou 2 metros na direção sudeste, sudoeste, noroeste, o que você quiser. E cada uma dessas situações vai trazer um resultado prático diferente. Por isso, a gente faz a definição de vetor posição. Vetor posição é uma seta. Vetores são desenhos. Então, quando a gente vai fazer conta com vetores, a gente vai fazer conta com desenhos. Qual é a parte da matemática que faz conta com desenhos? Ela mesma, a geometria. A geometria, e aqui é ao nosso favor, junto à trigonometria, que vai compor aí os casos em que a gente tem problemas específicos para soluções vetoriais. Beleza? Então, toda vez que você quiser posição, você vai pensar num número. Nada disso. Nada além disso. Vetor posição não é um número, é um desenho. Esse desenho é uma seta que começa na origem dos espaços e termina no local onde você está. Então, o vetor posição é uma seta iniciada, eu vou escrever isso, iniciada na origem, que aponta até o lugar onde se está. Beleza? Essa frase não pretende ser uma definição para estar lá no livro, dentro de um quadrado amarelo, não. Beleza? Então, vetor posição é uma seta que começa na origem dos espaços. O que é a origem? Ora, é o início do seu referencial. Como você vai definir o seu referencial? Aí, cada problema, você vai ver a melhor maneira de fazer isso. Beleza? Então, para fazer o vetor posição, precisa de um referencial, senão você nem desenha ele. Beleza? Vetor deslocamento. Na prática, o vetor deslocamento é uma seta que se inicia na posição inicial e termina na posição final. É isso que a gente faz. Então, se você quer um vetor posição, a gente pensa o seguinte: você vai pegar o seu sistema de coordenadas de referência, ele pode ser um plano XY, pode ser o espaço XYZ, ele pode ser somente uma reta, ou seja, um movimento unidimensional, tipo um carro numa estrada. Né? E o vetor posição é uma seta que começa na origem e termina no ponto em que você se encontra. Essa seta se chama posição. E eu vou representar por uma letra S com uma setinha em cima para indicar que eu estou falando de um vetor com módulo, direção e sentido. Aí você pode calcular o ângulo em relação ao horizontal, em relação à vertical. Pode calcular o módulo do vetor. Tem uma série de coisas lá da geometria que você pode usar aqui. Beleza? Vetor deslocamento. Eu vou representar como ΔS com setinha em cima. O que é o vetor deslocamento? Ora, você vai para o seu sistema de referência, em que você tem, por exemplo, o eixo X e o eixo Y, pode ser diferente, você é livre, e aí você tem dois pontos, ponto A e o ponto B. O ponto A tem uma posição, representada pelo vetor SA.
O ponto B tem uma posição representada, fiz errado, representada por uma seta que sai da origem e aponta lá para o B. Beleza? A posição B. O deslocamento, se ele for de A para B, ele é um vetor que começa no A e termina no B. Esse aqui é o deslocamento de A para B. Beleza? Se for de B para A, é uma seta que aponta no sentido contrário. Beleza? Então, uma propriedade dos vetores que você vai encontrar aqui, e lá na geometria plana você pode constatar isso, beleza? É que o vetor deslocamento de A para B nada mais é do que a subtração do vetor A menos o vetor B. Então, a operação de diferença de vetores me traz o vetor deslocamento. Diferença de vetores, subtração de vetores. O que é subtrair vetores? É somar um vetor com o oposto do outro. Ou seja, SA menos SB nada mais é do que a soma vetorial do vetor A com o vetor menos B. O que é o vetor menos B? É o vetor que aponta no sentido oposto do B. Pegando a nossa figurinha lá, ó, o SA seria uma coisa assim, ó. E o vetor menos SB é um vetor igualzinho ao B, só que no sentido oposto. Então, esse aqui é o SA e isso aqui é o menos SB. E como é que a gente faz soma vetorial? Começa no começo do primeiro e termina no final do último, né? Então, você vai começar nesse ponto e termina no final do último. Beleza? Isso aqui seria o ΔS. Tranquilo? Então, para fazer essa coisa toda funcionar e as definições fazerem sentido, a gente pode pegar uma aplicação, né? Uma embarcação carregada com suprimentos sai de um ponto O na costa às 7 horas para fazer entrega em 3 pequenas ilhas A, B e C posicionadas conforme representa o esquema. A embarcação chega na ilha C às 13 horas do mesmo dia. Calcule o percurso total de O até C e a velocidade escalar média e a velocidade vetorial média. Beleza? Então vamos com calma. O que a embarcação faz? Ela sai do ponto O na costa. Ela sai do ponto O e ela vai até o A. Então ela faz isso aqui, ó. Isso aqui é o primeiro deslocamento. Depois ela faz esse outro deslocamento aqui, ó. Opa, peraí. Spoiler. Depois ela faz esse outro deslocamento aqui. Depois ela faz mais esse daqui. Beleza? Então, ela segue um caminho em que eu posso representar as distâncias percorridas por 3 vetores de deslocamentos. Deslocamento 1, deslocamento 2 e deslocamento 3. Né? 3 vetores de deslocamento. A soma desses vetores, o que é a soma deles? A soma é você pegar o primeiro vetor, o segundo vetor e o terceiro vetor, colocar um seguido do outro, e aí, ó, se esse aqui é o vetor A, esse aqui é o vetor B e isso aqui é o vetor C, o vetor soma A mais B mais C é um vetor que começa aqui e termina aqui. Esse é o vetor A mais B mais C, beleza? Então, esse aqui, ó, é o vetor deslocamento do processo. Um vetor que começa no início do movimento e termina no final do movimento. E o percurso? O percurso não interessa. É como que a gente fez naquele probleminha lá, ó, sobre os carros a 250 e a 180 km por hora. Quando a gente fala em velocidade média, deslocamento médio, quando a gente fala, né, nesses conceitos que são globais sobre o movimento, só interessa onde o movimento começa e onde ele termina. O que foi feito no meio do caminho não interessa. E isso é muito bom, porque na verdade permite que a gente calcule coisas sobre movimentos sem precisar monitorar tudo que acontece no meio do caminho.
beleza? Então, como é que eu faço para calcular o deslocamento vetorial? Eu vou calcular o tamanho desse vetor, porque o lugar para onde ele aponta está aí desenhado na figura. E como eu falei, um vetor deslocamento nada mais é do que um desenho de uma seta que começa na origem dos espaços e termina no fim do movimento. Beleza? Então, o que esse problema traz do que a gente falou aqui? Ó? Vetor posição. A cada instante de tempo existe uma posição. Então, posição inicial está aqui, é um vetor nulo, e a posição final vai ser essa seta verde que aponta de A para C. Beleza? Então, se eu quiser saber o deslocamento só até A, eu vou ter esse vetor posição aqui. Se eu quiser o deslocamento daqui até B, seria uma seta da origem até B. O deslocamento total de O até C, então uma seta que vai de O até C. E por que eu estou falando isso? Porque a velocidade vetorial, e nós já falamos sobre isso, velocidade vetorial, olha aqui, a gente falou que uma grandeza vetorial pode ser o deslocamento, pode ser a velocidade, pode ser posição, nós já falamos sobre isso. A velocidade vetorial vai ser calculada simplesmente pegando o vetor deslocamento e dividindo pelo tempo. Então, para resolver o problema, o que a gente faz? Calcule para o percurso total de O até C a velocidade escalar média. O que é velocidade escalar média? Deslocamento, no caso aqui é a distância total percorrida, dividido pelo tempo. Por quê? Ele gastou um movimento aqui de 15 km, mais 9 km, mais 3 km. 15 mais 9 dá 24. 24 mais 3 resulta em 27. Eu estou falando da distância total percorrida de 27 km, em que ele saiu às 7 horas, chegou às 13. Então, o intervalo de tempo vai ser o tempo final menos inicial. Você vai fazer aí 13 menos 7. Se você quiser fazer 13 menos 7, você vai encontrar o tempo total que passou em horas. Quanto é 13 menos 7? Ora, 13 menos 7 vai resultar para a gente em 6. 6 o quê? 6 horas. Então, 27 km em 6 horas. Então, a velocidade escalar média vai ser 27 dividido por 6. Fazendo a continha, você vai chegar exatamente em 4,5 km por hora. Beleza? Distância total dividido pelo tempo total me dá a velocidade escalar média no percurso total. Agora, a velocidade vetorial. Velocidade vetorial, vetor é desenho. Então, você tem que desenhar. E se você tem que desenhar, você vai fazer conta com desenho. Qual é o nome da parte da matemática que faz conta com desenho? Geometria. Então, você vai resolver um problema de geometria para solucionar esse problema aqui. Vou calcular o vetor deslocamento e dividir pelo tempo. Aqui não faz sentido, vou desenhar uma seta para dividir pelo tempo. Eu vou dividir o tamanho da seta e fazer o desenho dela. Beleza? Então, para a gente descobrir os tamanhos aqui, ó, é mais razoável a gente imaginar esse triângulozinho que está aqui, ó, em que eu tenho 9 do lado de cá e 15 menos 3, que resulta em 12. 12 no cateto do lado de cá. E isso permite me calcular a hipotenusa. Beleza? Se você já está craque aí nos Pitágoras da vida, já viu que ele botou, né, um comfort number aqui para a gente poder ficar feliz, né? Mas nem sempre vai ter esse conforto aqui para a gente, porque aqui eu tenho 3 vezes 3, 3 vezes 4, então com certeza aqui vai aparecer 3 vezes 5. Beleza? Então, 144 com 81, fazendo essa continha aqui, ó, eu tenho 145 com 80, que vai me dar 225. Tirando a raiz, eu encontro 15. Então, eu descobri que o vetor deslocamento tem módulo 15 km, e que o tempo que passou é o tempo de 6 horas. Então, para saber o módulo do vetor deslocamento, eu vou pegar o módulo do vetor velocidade, eu vou pegar o módulo do vetor deslocamento, que é o tamanho dele, e vou dividir pelo tempo. Então, o
módulo do vetor deslocamento é 15, o tempo que passou é 6. Com isso, o módulo do vetor velocidade vai ser 15 dividido por 6. Deixa eu sair daqui, que eu estou tampando os números. Esse vetor vai ser com um vetor nessa direção com um módulo igual a 2,5 km por hora. E para onde ele aponta? Nessa direção aí de O para C. Beleza? Eu sei lá qual seria a melhor maneira de representar essa direção. Beleza? Então, tranquilo com isso? Os vetores, eles são desenhos. Toda vez que nos pedirem para fazer conta com vetores, a gente vai fazer conta com desenho. E conta com desenho significa usar geometria. Beleza? Vou pegar outro problema para a gente resolver. Considere um carro A indo para o norte, com velocidade V de intensidade igual a 45 km por hora. Então, você tem um carro aqui, ó, com sua velocidade VA apontando para o norte, igual a 45 km por hora em módulo. Beleza? Esse aqui é o vetor VA. E um carro B dirigindo-se para leste. Se você não lembra as direções, desenha uma rosa dos ventos, bota o norte, bota o sul. Imagina o mapa do Brasil. Puxa, eu sempre boto o meu quadradinho onde não devia. Imagina o mapa do Brasil. O que tem aqui para a direita? Né? O nordeste. Então, para cá só pode ser leste. Então, para lá, oeste. Beleza? Dessa maneira aí, foi a que eu encontrei para achar as direções. Siga o seu coração e encontre a sua. Então, o que a gente faz? Na hora de a gente obter essa direção, a gente consegue saber que o carro B ele está se dirigindo para leste. Então, a velocidade do carro B é essa velocidade aqui. Ó. Então, esse desenho é o vetor velocidade A e o módulo do vetor velocidade A é 45 km por hora. Beleza? Aqui é a velocidade de B. A velocidade de B é esse desenho. O módulo dele eu posso representar assim também. Ó. Fala, ó, VB igual a 60 km por hora. Beleza? VB igual a 60 km por hora. E é isso. Ele quer saber a velocidade de B em relação a A. Ou seja, ele quer a velocidade relativa entre os dois. Para resolver esse tipo de problema, a gente usa o seguinte raciocínio. Imagine que você está caminhando em uma esteira. Essa esteira, ela gira e tem uma certa velocidade, que eu vou chamar de velocidade da esteira em relação ao solo. No momento em que você chega na esteira, né, imagina que você está lá naquele lugarzinho do aeroporto que tem a esteira, sempre tem um lerdão, né, passeando, olhando para o vento. Né? E você está ali atrasado com a sua malinha de mão que vai ser despachada quando você chegar lá, né? Compulsoriamente, porque estamos com a capacidade da aeronave, né, excessiva, então solicitamos gentilmente a todos que gratuitamente façam despacho de suas bagagens de mão. Aí você vai vir andando aqui, percebeu que tem um trauma, né? Aqui vem você, a velocidade da pessoa em relação ao solo. É isso aqui, ó. Então você está vindo para cá e a esteira está indo para lá, né? Isso aqui é a velocidade da esteira em relação ao solo. Tá aqui. No momento em que você sobe na esteira, você ganha velocidade. Então a velocidade de você, pessoa, em relação ao solo vai se transformar a velocidade que você tem em relação à esteira, porque você vai caminhar junto com a esteira. Então, nesse momento, essa sua velocidade exerce papel de velocidade em relação ao ponto em que você está pisando e você está sendo levado pela esteira. Então, no momento em que você pisa nela, a sua capacidade de caminhar representa a sua velocidade em relação a ela. E você, em relação ao solo, ganhou uma velocidade, que vai ser a sua velocidade em relação... Vai ser a velocidade da esteira em relação ao solo, né, somada com a sua velocidade em relação à esteira. Beleza? Isso aqui pode parecer tudo muito
esquisito, mas a gente faz uma proposta de mnemônico para você conseguir decorar essas relações e encontrar velocidades relativas com facilidade. Você vai fazer o seguinte: todo movimento que tem algum tipo de relação de velocidade relativa vai ter alguns componentes em relação a um ponto fixo, que não sai do lugar, e eu vou querer saber a relação desses componentes um com o outro. Então a gente cria esses índices seguindo esse padrão que está sendo colocado aqui, beleza? Uma vez que você fez esses índices, você escolhe eles assim, ó. Você coloca aqui, ó, o P de pessoa em relação ao solo, porque eu tenho a velocidade da pessoa em relação ao solo. O E de esteira em relação ao solo, que é a velocidade da esteira girando ali. E eu posso querer saber a relação da pessoa em relação à esteira ou relacionar as coisas, né, essas três entre si, dando 2 pedindo o terceiro. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar e vai circular as letras que se repetem na coluna de cá e as letras que se repetem na coluna de lá. A relação vetorial vai trazer as letrinhas que foram circuladas 2 vezes primeiro e as outras 2 somadas. É isso. Vamos fazer no problema? Lá vou eu. Considere o carro A se dirigindo para o norte com a velocidade V de intensidade igual a 45 km por hora. Isso é a velocidade do carro A em relação ao solo. A velocidade do carro A em relação ao solo é uma seta para cima, representando 45 km por hora em módulo. Velocidade do carro B em relação ao solo é uma seta para a direita. E o módulo dessa seta, ou seja, o tamanho dela, representa a velocidade dele de 60 km por hora. Eu quero juntar essas duas e achar a velocidade de A relativa a B. Beleza? Então, como que eu vou fazer isso? Pega os índices. Eu quero saber A em relação a B. Eu tenho A em relação ao solo e tenho B em relação ao solo. Circula as letrinhas da coluna de cá, circula as letrinhas da coluna de lá. A velocidade que apareceu com 2 círculos vai ser o que eu vou escrever primeiro. A velocidade de A em relação ao solo é a velocidade de A relativa a B mais a velocidade de B relativa ao solo. E eu estou tampando o final da fórmula de novo. Tranquilo com isso? O que é a velocidade de A relativa ao solo? Seta para cima. O que é a velocidade de A relativa a B? É meu sonho, é o que eu quero descobrir. E o que é a velocidade de B relativa ao solo? É uma seta para a direita. A gente já combinou que toda vez que for para obter um vetor, vetor é desenho, você vai fazer conta com desenho. Então, eu vou pegar essa equação aqui, ó, e eu vou escrever ela desse jeito aqui, ó. A velocidade de A relativa a B, velocidade de A relativa a B, vai ser a seta que já estava escrita ali, ó, seta para cima, de tamanho 45, essa seta menos essa seta de módulo 45 e essa seta de módulo 60. Como é que faz subtração de vetores? Eu vou somar com aquela seta de 60 apontando no sentido oposto. Como é que a gente soma vetores? Desenha o primeiro e desenha o segundo de forma que os dois fiquem consecutivos. E o vetor resultante começa no início do primeiro e termina no final do último. Esse é o vetor resultante, velocidade de A relativa a B. Beleza? Esse é o vetor resultante. Deixa eu aparecer aqui de novo.
Esse é o vetor resultante. Beleza? Como é que faz conta com desenho? Geometria. A ciência que faz conta com desenho é a geometria. Então eu quero descobrir esse módulo X. Faça aqui, por exemplo, Pitágoras. Podia ser lei dos senos, lei dos cossenos. Poderia cair num quadrilátero, num paralelogramo, num trapézio, sei lá. Aqui é um triângulo retângulo. Aí eu vou lá na geometria plana e resgato o conceito que diz que x ao quadrado é 60 ao quadrado mais 45 ao quadrado. E aqui tem uma série de formas de você resolver esse problema. Você pode só pegar o 60 ao quadrado e levar ao quadrado. 6 vezes 6, 36. 10 vezes 10 dá 100. Né? E aí tu faz o 45 ao quadrado. Aí você vai achar 2.000. Oxi! Vai achar 2.025. E aí você faz a soma do 3.600 com 2.025. Isso dá 5.625. Que quando você tira a raiz, você descobre 75. Eu não sei você, mas eu já esqueci o que eu estava calculando. O que era o x mesmo? O x é a hipotenusa desse triângulo. E o que representa essa hipotenusa? Uma velocidade. Então, essa velocidade está em quilômetros por hora. Qual é a sua resposta? Qual é o vetor velocidade de A relativo a B? É uma seta que aponta nessa direção e tem módulo 75 km por hora. Porque se eu estou falando de vetor, eu estou falando de desenho. E toda vez que eu faço conta com vetor, eu estou fazendo conta com desenho. Beleza? Era isso que a gente tinha para solucionar. Então, fica aqui a ideia. Para você fazer velocidade relativa, não esqueça disso. Coloque os índices conforme a gente combinou. Escreva os índices e circule os índices por colunas. Toda vez que você tiver dois índices circulados, você escreve esse vetor primeiro e ele será igual à soma dos outros dois. Beleza? Tem outras maneiras de fazer? Claro, diversas formas de fazer. Né? Você rapidamente chegaria que a velocidade de B em relação a A é o vetor velocidade de B menos o vetor velocidade de A, que foi exatamente o que a gente fez aqui, não teria problema nenhum. Né? Você poderia chegar nisso. E aí depois ajustar para colocar no sentido oposto, uma vez que você quer o B, sabendo que o A é a referência. Tem gente que gosta desse caminho. Eu acho ele mais difícil, mais complicado. Por isso, eu boto essas coisas das bolinhas, porque toda vez que estiver apontando na direção estranha, é isso que vai resolver. Beleza? Era isso que eu queria falar para vocês. Essa é a ideia de movimento uniforme. No momento em que as velocidades começarem a variar, a gente vai ter outro tipo de movimento, mas todos esses raciocínios vão continuar sendo válidos. Vamos ver na próxima? Valeu, falou, até mais.